gente, tudo bem? Um mês que eu não gravo nada, mais de um mês e meio. Voltei a ler o livro A Relíquia. Tava vivendo outras aventuras, mas eu voltei pra aventura do Teodorico. Já tinha falado da partida dele pra Terra Santa, enfim, que ele tinha feito uma paradinha ali no Egito, né? Agora eu fui pra Terra Santa. E na embarcação, ele fica muito deprimido, chorando horrores, fica sem comer. Até o Essa de Queiroz, ele faz uma paródia de Cristo, quando fez o sacrifício, ficou sem comer e teve um encontro com o diabo. E ele fica sem comer, super deprimido também, por causa da Miss Mary, né? Na embarcação, e ele sonha com o diabo. E o diabo conduz ele pelas colinas da Terra Santa e vai mostrando, contando para ele como era antes do cristianismo, já que ali, gente, eles estão seguindo para Jaffa, e Jaffa é a cidade mais antiga da história, onde está o Santo Sepulcro, né? Onde está enterrado Cristo. E nessas conversas com o diabo vai levando ele, vai explicando que antes, como era muito mais animado, os cultos, as festas, as religiões eram mais floridas, eram mais alegres antes do cristianismo. Aí o diabo mostra lá as 3 cruzes, onde o diabo foi crucificado, onde Jesus foi crucificado. E fala lá, ele venceu todas as outras religiões porque sofreu muito mais. Ele vai falar dessa questão dos sentidos, né, gente? Que o Teodorico, ele sonhou com o diabo, toda essa analogia quando o sentido, as vontades tomam conta da mente, não é? Ele estava deprimido, ele estava triste, sem comer, por causa da mesma, como se fosse um sacrifício, um jejum, entendeu? E o diabo aparece para ele em sonho. Daí o diabo fala que o cristianismo venceu, mais uma religião surgiu, e esta vai espalhar em terra e céu um inenarrável tédio. Tédio porque o cristianismo ele vem para conter os desejos, para conter os sentidos, de uma forma mais, uma entrega para Deus, mas de uma forma mais racional, mais ritualística, não se deixar envolver pelo sentido, pelos cheiros. Ele até vai falar dos cultos aqui, que os deuses antes estavam mais próximos dos homens, se misturavam. Surgia na vida humana, né? As pessoas ofereciam seus sacrifícios e os deuses ali agiam na vida da pessoa e era visível, tinha como você perceber, diferente de agora dessa nova religião. E já que a gente está falando de religião, ele está se dirigindo a Jaffa, daí ele acorda com a voz da tia dele, né? Chamando ele já para tesourar os sentidos. Tanto é que quando ele chega ali em Jaffa, que eles vão dar uma volta, ele e o Topsius, né? Ele já vai sentindo os cheiros, as cores, a iluminação do lugar, que tudo isso vai envolver o sentido das pessoas, né? Como as pessoas vão refletir na sua conduta, né? O sentido, as emoções vai refletir na conduta das pessoas. E tanto é que o Teodorico, ele só é conduzido pelos sentidos dele. Que o diabo, até uma parte aí, o diabo fica se lamentando, né? Como era bom antes do cristianismo. Aí ele, julgando Lúcifer entristecido, eu procurava consolá-lo. Deixe estar, ainda há de haver no mundo muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor. Que doido, né? Ele querendo consolar o diabo. Falar, não, calma, vai dar tudo certo pra você. E como a gente tá... É até uma paródia mesmo, é uma crítica. Vai haver muito sangue, muita prostituição, muito furor. Porque se for pensar na disputa das cruzadas, que ele até vai citar aqui o Ricardo Coração de Leão,
E essas disputas cruzadas por aquele território ali, que é uma região portuária, vamos falar ali de Jaffa, e depois em seguida Tel Aviv, em 1950, e essa região da Terra Santa que sempre foi um território de disputa. Em nome da religião, nas cruzadas, e em nome de questões políticas, sempre alguma querela ali, sempre beligerantes disputando aquele espaço. Mas vamos falar do espaço geográfico que é ali, que é uma zona portuária, que dá acesso tanto para a Europa, quanto para a África, quanto para a Ásia e Oriente Médio. Existe um acordo de paz, existiu um acordo de paz. As pessoas ali, as várias culturas convivem momentos de tensão e momentos de acordo, né, ao longo da história, por ser um território disputado. E Jaffa, que é onde está o Santo Sepulcro, que é a cidade onde eles chegaram, a cidade mais antiga, ficou até marginalizada durante um tempo, se tornou uma região marginalizada em relação à construção de Tel Aviv e da expansão mesmo territorial. E falando em cidade, ele falou assim, ó, o diabo contava-me como brilhavam, doces e belas na Grécia, as religiões da natureza. Aí tudo era branco, polido, puro, luminoso. Então, quando uma região é disputada, como eram antigamente, os reinos disputavam regiões. Ainda é assim, mas hoje não são reinos, são nações, países, estados, né? Hoje existem vários acordos comerciais, muita coisa, mas sempre há disputa comercial. E para implantar um poder dentro de um território, é necessário impor uma língua, cultura, construções. Então, ali naquele território, muita disputa em relação a qual cultura ia se impor ali, se seriam os árabes, os judeus ou cristãos, porque é uma região privilegiada geopoliticamente. E Tel Aviv hoje em dia é conhecida a cidade que nunca dorme, como era conhecida Paris também, entendeu? Então a gente tem que pensar sempre nessa questão comercial, lógico. Depois da República ele vem aqui criticar o liberalismo, a república e a religião, né? Porque eles disputavam o espaço ali por questões religiosas, mas essas cruzadas, essas guerras, muita gente envolvida, muita gente sofria, existia muita prostituição, tudo acontecia junto com essas cruzadas, com essas disputas. E o diabo, na verdade, aparece para o Teodorico com o nome de um muçulmano, que era beligerante também na disputa pelo território, porque tem importância histórica para as pessoas e também social, econômica, são várias questões ali envolvidas, né? E já ficou uma região marginalizada durante muito tempo, que ele vai até falar aqui. Dessa questão, ainda vai ter muito orgulho, muita prostituição, muito sangue, muito furor. Quando se disputam alguma coisa, alguma região, alguma religião, alguma questão econômica, o que sobra disso é isso mesmo, violência, furor, prostituição e criminalidade, né, gente? Então, quando se está em paz, um acordo de paz, é para conviver bem ali, todo mundo está indo certo. Porque o que se discute aqui é a sociedade convivendo e como se convive bem. É uma questão política, é uma questão religiosa, é uma questão filosófica. Como que as pessoas conseguem conviver e ser bom para todo mundo? Pensando em sentimentos, em desejos, em vontades e tudo que existe na natureza humana. Beleza?